Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava sumido aqui do canal, né, devido ao recesso da faculdade que sempre tem, mas já estou aqui na ativa novamente. E neste vídeo eu vou estar trazendo aqui para vocês a resolução completa da atividade 1 de Física Geral Experimental 1 do módulo 51 2025. Então vamos aqui para a leitura enunciada. Pessoal, ele dá uma breve contextualização, né, sobre diversos conceitos relacionados à física, como o movimento retilíneo uniforme, o princípio fundamental da dinâmica, que inclusive a gente vai utilizar ele para estar respondendo a alternativa C dessa atividade, né? E entre outros conceitos. Porém, pessoal, isso aqui não é importante em si para estar resolvendo a questão. Mas a partir daqui é necessário a gente estar lendo tudo, né, para estar respondendo a atividade. Então, eu já tirei um print dessa parte aqui e já anexei na nossa folha. E agora a gente vai fazer a leitura do enunciado. Uma empresa de transporte precisa deslocar um pacote pesado de 10 quilogramas. Esse pacote, pessoal, ele tem uma massa de 10 quilogramas e ele está sob uma superfície plana. O pacote está sendo puxado por 20 metros a partir do repouso. O que significa a partir do repouso, pessoal? Nada mais é, pessoal, do que o pacote ele parte com uma velocidade inicial igual a zero, por um robô com uma força horizontal constante de 50 newtons para que o mova. Então, esse robô, pessoal, ele vai aplicar uma força de 50 newtons horizontal no pacote para que ele consiga se mover, né? O coeficiente de atrito entre o pacote e a superfície é de 0,2, devido ao tipo de material do piso. Dependendo do material da superfície que se encontra o pacote, pessoal, esse valor aqui ele vai mudar. Se, por exemplo, fosse no asfalto, esse valor aqui com certeza iria mudar. Então, é obrigação da questão dar esse valor aqui de coeficiente de atrito. Não é obrigado a gente estar decorando para todos os materiais, né? Considerando que o robô e o pacote realizam um MUV, MUV, pessoal, é uma abreviação de movimento uniformemente variado. E esse movimento ele tem uma característica bem interessante, né? Ele possui aceleração constante. E devido a essa aceleração constante, a tendência da velocidade é sempre variar ao longo do tempo. Então, quando vocês verem MUV, significa que o movimento ele tem uma aceleração constante. Tem um outro tipo de movimento chamado MU, que nada mais é do que o movimento uniforme. E esse movimento, pessoal, ele é diferente do MUV porque ele não possui aceleração. E por ele não possuir aceleração, a velocidade nele é sempre constante. Se vocês quiserem saber mais sobre esses dois tipos de movimento, vocês podem estar pesquisando aqui mesmo no YouTube, né? Que vocês vão encontrar diversas aulas falando a respeito deles. Para padronizar o movimento de todos os robôs, você deve preencher uma ficha com alguns dados. E aqui ele diz para a gente considerar o valor da gravidade igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. E aqui ele diz para a gente responder as alternativas A, B e C. E aqui na letra A, pessoal, ele pede para a gente desenhar o diagrama de corpo livre do pacote. E o diagrama de corpo livre, pessoal, nada mais é do que a gente representar as forças que estão atuando no corpo. No caso aqui no pacote, né? E a primeira força que eu vou representar aqui que atua neste pacote, pessoal, é a força que o robô está fazendo, né? No caso, é uma força horizontal constante de 50 newtons para mover esse pacote. E aqui, pessoal, ele não disse para que lado é a direção da força, né? Se é para a esquerda ou para a direita. Porém, ele disse que é horizontal. Então, eu vou supor que que o robô está empurrando o pacote para a direita. Então, eu vou desenhar aqui a força
na direção horizontal, né, que é essa direção aqui. E essa força que o robô está fazendo, pessoal, eu vou chamar de força F. Uma outra força, pessoal, que está atuando nesse pacote se trata da força peso, né? A força peso. Qualquer corpo que tiver massa, pessoal, ele sempre vai ter essa força atuando sobre ele. E essa força, pessoal, ela sempre vai apontar para baixo. Em todas as situações, ela sempre vai apontar para baixo. Não importa a superfície que o pacote esteja, ela sempre vai apontar para baixo. Então, eu já vou desenhar aqui essa força, com uma outra cor diferente para diferenciar cada uma. E essa força, pessoal, eu vou escrever aqui um P, né, para dizer que é a força peso. E aqui, pessoal, a gente tem mais outra força atuando nesse pacote, né, que é uma força de contato. No caso de contato com superfície, né? Aqui a gente consegue perceber, né, que o pacote ele está sobre uma superfície. E devido a isso, pessoal, vai surgir uma força de contato aqui, né, no pacote. E essa força de contato é chamada de força normal. Ela sempre surge quando o corpo ele está em contato com uma superfície. E essa força normal, pessoal, a direção dela é sempre perpendicular à superfície. No caso aqui, como é uma superfície plana e a força normal ela é perpendicular a esse plano, a força normal ela vai apontar para cima. Então, eu já vou fazer aqui essa força, né? A força normal para cima. E a força normal eu vou chamar de força N, para dizer que é a força normal. Essa força normal, pessoal, dependendo da superfície, nem sempre ela vai apontar para cima. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem aqui do lado. Imagine que a superfície fosse inclinada dessa maneira aqui. E aqui a gente tem o pacote. Aqui, pessoal, a gente consegue perceber que a direção perpendicular a esse plano seria mais ou menos assim. Então, a força normal ela é sempre perpendicular ao plano. E como vocês perceberam aqui, né, não é a mesma coisa, né? Apesar de as duas estarem apontando para cima, elas estão indo em direção diferente. Então, nem sempre a força normal ela vai apontar para cima. É isso aí mesmo. Nem sempre a força horizontal ela vai apontar para cima. E aqui, pessoal, ele diz, né, que ele deu para a gente um coeficiente de atrito. Então, devido a isso, pessoal, a gente já consegue concluir também, né, que essa superfície aqui ela possui atrito. E com isso, né, como o robô ele está empurrando a caixa para a direita, né, que eu supus, a força de atrito ela vai ser contrária ao movimento do pacote. Então, se o pacote está indo para a direita, a força de atrito ela vai surgir para a esquerda. E sempre na direção oposta, né, da força. E essa força, pessoal, ela vai surgir bem por aqui, próximo ao contato entre a superfície e o pacote. E na direção contrária do movimento, né? O pacote ele está indo para a direita, então ela vai surgir para a esquerda. Bem que mais ou menos. E aqui eu vou dar o nome para ela de Fat, para dizer que é a força de atrito. Então, pessoal, basicamente era isso que a alternativa estava pedindo, né? Para a gente desenhar o diagrama de corpo livre do pacote. Feito isso, pessoal, agora a gente vai partir para a resolução da alternativa B dessa questão. Bom, pessoal, agora a gente vai resolver a alternativa B dessa atividade. E ela pede para a gente determinar o valor da força de atrito entre o pacote
e o piso do armazém. Caso ele quer saber o valor dessa força, bem aqui, pessoal, ó, o valor da força de atrito, que é a FAT. E para a gente estar determinando o valor dessa força de atrito, pessoal, a gente pode utilizar uma fórmula, né, para determinar o valor dessa força. E essa fórmula diz que o valor da força de atrito, que eu chamei de FAT, ela é igual ao produto entre o coeficiente de atrito, que é o μ, que inclusive a questão deu para a gente, né, que é igual a 0,2, vezes a força normal, que é essa forcinha azul aqui. Então, pessoal, basta a gente determinar o valor da força normal para estar encontrando o valor da força de atrito, porque o μ a questão já deu para a gente. E aqui, pessoal, por se tratar de uma superfície plana, a gente pode concluir que a força-peso ela é exatamente igual à força normal, em módulo. Então a gente pode fazer o seguinte: eu vou escrever um textinho aqui, né, só para explicar, dizer isso, né, que por se tratar de uma superfície plana, a força, peso é exatamente igual em módulo, é exatamente, é exatamente igual à força normal em módulo. Aí eu vou escrever o seguinte: sabendo disso, podemos concluir, podemos concluir que a força, que o valor da força normal é igual a. É isso, pessoal. Como eu tinha dito, né? Por se tratar de uma superfície plana, a força peso é exatamente igual à força normal em modo. Sabendo disso, podemos concluir que o valor da força normal é igual a. Então, eu vou escrever o que eu acabei de dizer aqui, né? Que a força peso, né? Que é a força P, ela é igual à força normal. E aqui, pessoal, a força peso também existe uma fórmula para a gente estar encontrando o seu valor. E a força peso, pessoal, ela é igual ao produto entre a massa e gravidade. Então a gente vai substituir m vezes g no lugar de p. Então a gente vai ter o seguinte: m vezes g é igual a n, que é a força normal. E aqui, pessoal, a gente já tem um valor de massa e valor de gravidade. O valor da massa do pote é igual a 10 kg e o valor da gravidade é igual a 9,81. A gente vai só substituir aqui. A gente vai ter o seguinte: normal vai ser igual a 10 vezes 9,81. Então a força normal, pessoal, vai ser igual a 10 vezes 9. Isso aqui dá 98,1. É uma força, pessoal. A unidade dela vai ser Newton. Tá? Escreve um N aqui. Então, pessoal, se a gente já sabe o valor da força normal, e a gente já tem coeficiente de atrito da superfície do armazém, a gente consegue pegar esse atrito. Então, a gente escreveu o seguinte:
É, portanto, o valor da força de atrito é igual a. Aqui eu vou só substituir na fórmula, né? Eu vou repetir ela novamente. Vou copiar ela aqui e colar embaixo. E vou fazer a substituição. Então, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, né? Que a gente viu aqui em cima, que é igual a 0,2. Então, vou escrever aqui 0,2 vezes o valor da força normal, que é igual a 98,1. Então, a FAT ela vai ser igual. Quanto eu vou fazer na calculadora? A gente vai ter o seguinte: 0,2 vezes 98,1. E, pessoal, é igual a 19,62. A minha digitalizadora está bugada aqui, mas vamos lá. 19,62. Não, força, pessoal, como eu tinha falado anteriormente, né, a unidade dela sempre vai ser Newton. Então, o valor da força de atrito vai ser igual a 19,62 newton. E com isso, pessoal, a gente finaliza, né, a resolução da alternativa B dessa questão, né? E agora a gente vai fazer a alternativa C. Agora, pessoal, a gente vai responder a alternativa C dessa atividade. E ela pede para a gente determinar o valor da aceleração que o robô barra pacote se move. E para a gente estar determinando o valor dessa aceleração, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar o valor da força resultante que atua no pacote. Aqui, pessoal, a gente tem o seguinte: nessa direção aqui, na direção vertical, a gente viu antes, né, que a força peso é exatamente igual em módulo à força normal. Então, pessoal, por elas serem exatamente iguais, elas estarem em sentidos opostos, né, uma aponta para cima e a outra aponta para baixo, a gente pode concluir que elas se anulam. Então, a força resultante aqui na direção vertical, ela é exatamente igual a zero. Então, aqui não existe força resultante. Porém, pessoal, se a gente olhar aqui na horizontal, a gente consegue concluir que existe força resultante aqui, né, nessa direção horizontal. Força que o robô aplica no pacote, que é a força F, é igual a 50 newtons. E a força de atrito, que atua na direção contrária, a força F, a gente viu que ela é igual a 19,62 newton. Então, logo de cara a gente consegue perceber, né, que as duas não possuem o mesmo valor. Então, devido a isso, aqui a gente tem uma força resultante atuando no pacote. E o valor dessa força resultante, pessoal, nada mais é do que a gente pegar o maior valor de força, que é o valor da força F, menos o valor da força de atrito. E com isso a gente obtém a força resultante que atua no pacote. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou escrever o seguinte: força resultante que atua no pacote. E como eu tinha dito, pessoal, a força resultante, eu vou chamar ela de FR,
ela vai ser igual ao maior valor de força, que é o F, que é o valor que o robô está aplicando no pacote, menos o valor da força de atrito. Então, pessoal, a força resultante ela vai ser igual a F, que a gente viu que é o valor da força que o robô está aplicando, que é igual a 50, menos o valor da força de atrito, que é igual a 19,62. É isso. 19,62. Então a força resultante ela vai ser igual a. Vou fazer essa conta na calculadora. 50 menos 19,62. Isso vai ser igual a 30,38. 30,38. Como é uma força, pessoal, a unidade é newton. Então, pessoal, aqui a gente obteve, né, a força resultante que atua no pacote. E agora, pessoal, para a gente estar determinando a aceleração que atua nesse conjunto, né, robô barra pacote, a gente vai utilizar o princípio fundamental de dinâmica, também conhecida como a segunda lei de Newton. E ela diz que a força resultante que atua em um corpo, ela é igual à massa vezes a aceleração. Então a gente já tem o valor da força resultante e a gente já tem o valor de massa, que é igual a 10 quilogramas. E vai sobrar para a gente só o valor da aceleração, que é o que a gente está querendo descobrir, né? Então, eu vou escrever o seguinte: é, utilizando o princípio fundamental da dinâmica, iremos determinar o valor da aceleração do conjunto robô barra pacote. Tanto faz, pacote barra robô. E aqui, pessoal, vou escrever o que esse princípio diz, né? Que a força resultante, a força Fr, ela é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante a gente já obteve aqui anteriormente, né? Que é igual a 30,38 newtons. 30,38 newtons igual a massa do pacote, que no caso aqui é 10, né? Isso, 10 quilogramas. E a aceleração é o que a gente quer descobrir, né? Então, eu só vou colocar o azinho aqui. Então, pessoal, a aceleração ela vai ser igual a. O 10 vai passar para o outro lado dividindo, né? Vai ficar 30,38 dividido por 10. Então, pessoal, a aceleração ela vai ser igual a 3,038. A unidade de aceleração, pessoal, é a mesma de gravidade, ou seja, é igual a metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, o valor da aceleração que atua no conjunto pacote barra robô é igual a 3,038 metros por segundo ao quadrado. E com isso a gente encerra a resolução da alternativa C dessa questão. Bom, pessoal, finalmente chegamos aqui na nossa última questão do vídeo, né? Que se trata da alternativa D. Então vamos aqui fazer a leitura do enunciado dela. Qual o tempo necessário para mover o pacote até o ponto de destino? Aqui, pessoal, a gente vai utilizar uma fórmula que é apresentada quando a gente está estudando um movimento uniformemente variado. E essa fórmula
se trata da ação horária da posição do movimento uniformemente variado. Vou até escrever ela aqui para vocês, né? Escrever aqui o nome dela. Equação horária da posição do MUV, né? Eu vou abreviar. Que fórmula é essa, pessoal? Essa fórmula, pessoal, ela diz que a posição final, que no caso é o S0, não o S, ela é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa formulazinha aqui, pessoal, é a equação horária da posição do movimento uniformemente variado. E aqui, pessoal, a gente pode fazer a seguinte manipulação. A gente pode passar esse S0 para o outro lado da igualdade. Então, a gente vai ter o seguinte: S menos S0 igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E aqui, pessoal, a gente tem o seguinte, né? A gente tem uma diferença entre a posição final e a posição inicial. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a variação da posição, né? Se é uma variação, a gente pode escrever um delta, e como é a posição, a gente escreve o S. Então, isso aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, delta S, que significa a variação da posição. E aqui a gente repete tudo isso aqui do outro lado da igualdade, né? Então, a gente vai ter o seguinte, que a variação da posição ela é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E com isso, pessoal, basta a gente substituir os dados que a gente tem nessa equação aqui para a gente estar determinando o que ele quer saber mesmo, é o tempo necessário para que o pacote para mover o pacote até o ponto de destino. No caso, para mover o pacote por 20 metros, né? A partir do repouso. Tá? Que a gente já tem duas informações importantes, né? Ele diz que o pacote ele vai ser puxado por 20 metros. Então, isso aqui significa dizer que a variação da distância, né, ela vai ser igual a zero. Isso aqui é nosso... Igual a zero não, igual a 20. Então, nosso ΔS vai ser igual a 20 metros. E ele fala aqui que é a partir do repouso. E como eu tinha dito anteriormente, a partir do repouso significa que a velocidade inicial ela é igual a zero. Então, a gente vai ter o seguinte. O ΔS, né, que é igual a 20, vai ser igual a V0, que é a velocidade inicial do pacote, como eu tinha dito, é zero, porque ele parte do repouso. O tempo é o que a gente quer descobrir, a gente não sabe o que é, mas a aceleração a gente já obteve, né, na alternativa anterior, que é igual a 3,038. Então, vou escrever bem aqui, 3,038 vezes o tempo ao quadrado, isso tudo sobre 2. Está certo isso. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Como isso aqui está dividindo, o 2 está dividindo isso tudo, a gente vai passar ele para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, a gente vai ter o seguinte. 20 vezes 2, né, igual a 40. Isso vai ser igual a zero vezes t. Zero vezes qualquer coisa é sempre igual a zero. Então, eu nem vou escrever essa parte aqui. Aqui a gente vai ter o seguinte. 3,038 t ao quadrado.
Aqui, pessoal, vou passar 3,038 para o outro lado da igualdade dividindo. E a gente vai ter o seguinte: t ao quadrado vai ser igual a 40 sobre 3,38. Vou repetir novamente o t ao quadrado. Isso vai ser igual. Vou fazer essa divisão aqui na calculadora. 40 dividido por 3,038. Isso vai ser igual a 13,1666. Aqui eu posso arredondar para 13,17. Então, eu vou fazer o seguinte. Escrever aqui 13,17. Pessoal, eu vou tirar a raiz 13,17, né? Porque aqui a gente tem um t ao quadrado. Então, a gente vai ter o seguinte. T vai ser igual a raiz de 13,17. T vai ser igual. E novamente eu vou utilizar a calculadora. Vou digitar aqui 13,17 e vou pedir a raiz para a calculadora. E isso, pessoal, é igual a 3,629. Eu posso arredondar isso aqui para 3,63. 3,63. 3,63 o que, pessoal? Segundos, né? Como tudo aqui que a gente utilizou está no sistema internacional, distância está em metro, aceleração está metros por segundo ao quadrado, o tempo ele vai sair em segundos. Então, pessoal, feito isso, a gente consegue concluir, né, que o tempo necessário para mover o pacote por 20 metros, ele é igual a 3,63 segundos. E com isso, pessoal, a gente encerra a resolução dessa atividade aqui. Espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma maneira. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem também estar deixando aí nos comentários do vídeo, né? Eu estou sempre respondendo todo mundo. E vocês também podem estar me chamando também pelo WhatsApp, né? Meu número está aí na descrição do vídeo e também bem no início do vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.